Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aos céus de Berlim em 1941. Em 1941 talvez tenha sido o ano mais difícil em toda a história da Rússia. Àquela época fazia parte da União Soviética. Foi quando as tropas nazistas, na Operação Barbarossa, invadiram o norte, o centro e o sul da União Soviética e avançaram de maneira inexorável. Parecia que a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia e todos os países que faziam parte da União Soviética estavam destinados a desaparecerem. E é justamente na hora mais desesperada que surgem algumas soluções que, para serem acolhidas, exigem um sacrifício, exigem atos de heroísmo. E foi isso que aconteceu na história que eu vou contar para vocês hoje. O bombardeio soviético a Berlim começou como uma resposta aos ataques aéreos alemães em Moscou. Na noite de 21 de julho de 1941, menos de um mês após o início da Operação Barbarossa, a invasão de Hitler à União Soviética, aviões de guerra nazistas atingiram a capital comunista. Embora provocassem pequenos danos, o ataque de 127 aviões alemães mostrou a fraqueza das defesas soviéticas em Moscou. Stalin, então, ficou determinado a não deixar o incidente sem resposta. Este ataque soviético a Berlim lembra, em vários aspectos, o famoso ataque do Dolilo Raid, ou seja, o ataque aéreo da Força Aérea Americana, embarcada em um porta-aviões, que bombardeou Tóquio algumas semanas após o ataque a Pearl Harbor. Este ataque americano, comandado por Dolilo, foi precedido historicamente por uma operação ainda mais ousada de uma União Soviética enfraquecida e que mesmo assim bombardeou Berlim de maneira surpreendente. Mesmo acuada, a Rússia preparou então uma solução para atacar e dar o troco aos alemães, algo que eles menos esperavam. Para isso, localizaram um pequeno aeródromo praticamente abandonado, muito próximo da linha de frente das tropas nazistas, e deste local improvável fizeram a base que proporcionou o lançamento dos aviões rumo a Berlim, o que seria então um ataque ousado. Logo após o início da Operação Barbarossa, em 7 de agosto de 1941, aviões apareceram no céu sobre Berlim e os alemães pensaram que eram aviões britânicos, que já há algum tempo atacavam a capital alemã. No entanto, logo eles descobriram que a capital do Terceiro Reich estava sendo bombardeada pelos soviéticos, algo que eles não achavam possível, pois os alemães estavam convencidos que a União Soviética já havia perdido a guerra. Naquela época, a Wehrmacht ocupava a maior parte da região do Báltico, da Bielorrússia, metade da Ucrânia e chegava perto de Leningrado, se aproximando muito também de Moscou. O comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, assegurou a Hitler que a força aérea soviética havia sido completamente destruída. Na verdade, estava operacional e capaz de bombardear Berlim. Executar esta missão, no entanto, não era algo fácil naquele tempo. A Força Aérea Soviética sofreu perdas catastróficas, milhares de aeronaves, durante os primeiros meses da guerra. E a União Soviética não controlava mais os aeródromos, de onde os aviões podiam fazer voos diretos contra Berlim. Então, uma decisão ousada foi tomada pelo comando soviético. Eles usariam pistas de pouso mal conservadas no arquipélago de Moonsund, na parte oriental do Mar Báltico, muito próximo às posições alemãs. A partir daí, bombardeiros DB-3 soviéticos poderiam cobrir a viagem de ida e volta de 900 quilômetros até Berlim. Usando a pista em Saaremaa, a principal ilha do arquipélago de Moonsund, Berlim ficava a essa distância, ou seja, 4 horas de voo. Com planejamento e preparação precisos, os bombardeiros médios navais Ilyushin DB-3 poderiam voar para Berlim e voltar, com menos de 20 minutos de combustível restante. Ou seja, qualquer desvio de curso ou imprevisto poderia forçar os bombardeiros a pousar na água ou em território ocupado.
Os aviões selecionados pertenciam ao 1º Regimento de Bombardeiros Torpedeiros, uma unidade experiente com muitos de seus pilotos participando da Guerra de Inverno de 1939 com a Finlândia. Após a invasão alemã, esse regimento esteve constantemente engajado contra o inimigo desde 24 de junho de 41 e sofreu pesadas baixas no processo. Para dificultar ainda mais o plano, as tropas alemãs estavam muito perto de Tallinn, a principal base do Mar Báltico, e se dirigiam para o Golfo da Finlândia. O aeródromo de Ozel, como era conhecido Saaremaa na época, estava completamente despreparado para o uso de bombardeiros de longo alcance. Ele teve que ser reequipado e logo os bombardeiros DB-3 soviéticos foram enviados para a ilha. Para não chamar a atenção dos alemães, as aeronaves foram escondidas em diferentes pontos da ilha, em fazendas ou matas e cobertas com redes de camuflagem. O aeródromo de Ozel continuou a parecer abandonado e sem uso. O ataque soviético precedeu um outro ataque também quase suicida, muito ousado, e que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque, liderado pelo tenente-coronel James Dolittle, foi marcado por ações ousadas e improváveis, como, por exemplo, decolar com bombardeiros B-25 Mitchell de um porta-aviões, algo para o qual a máquina não foi feita. E a distância até o alvo em Tóquio também era muito grande, e o retorno dos pilotos, e os aviões principalmente, totalmente improvável. Essa característica foi antecipada no ataque russo a Berlim em 1941, pois eles estavam acuados e com limitação de equipamento. E a solução para isso foi muita ousadia. No dia 6 de agosto de 41, 5 aeronaves soviéticas fizeram um voo de reconhecimento para Berlim, que foi um sucesso. 2 dias depois, 15 bombardeiros DB-3 totalmente carregados iniciaram a Operação Berlim, no meio da noite. A maior parte da viagem foi sobre o Mar Báltico e, ao chegar à altura de Stettin, na Polônia, viraram em direção à capital alemã. À medida em que os bombardeiros ganhavam altitude continuamente, a temperatura dentro dos aviões começou a cair e a tripulação colocou os seus casacos de pele e luvas. No momento em que atingiram uma altitude de 21.000 pés, a temperatura dentro das cabines não lacradas do avião caiu para menos 25 graus Fahrenheit. Os aviões apagados voaram em total escuridão, cercados por nuvens extremamente espessas. Os navegadores confiavam apenas em seus medidores para guiar os pilotos, que voavam às cegas. Guiados pelo coronel Preobrazhensky, comandante do grupamento, narrou posteriormente que suas orelhas chegavam a sangrar devido ao frio. Finalmente, as aeronaves se aproximaram da costa alemã, perto de Stettin. Guiados então pelas luzes da cidade, os pilotos viraram para o sul em direção a Berlim. A essa altura, não apenas a visibilidade melhorou, como as aeronaves soviéticas também passaram a observar o layout das cidades, se guiando para Berlim. Logo, o aeroporto de Tempelhof, o Parque Tiergarten no coração de Berlim e várias curvas do rio Spree mostraram o local. Os pilotos, ao chegarem a Berlim, ficaram surpresos, descobrindo que a capital alemã não estava apagada. Em vez disso, eles foram capazes de escolher facilmente seus objetivos, marcados pela orientação na cidade bem iluminada. Os aviões se dividiram sobre Berlim, cada um seguindo para seu objetivo individual. O alvo pessoal do coronel Preobrazhensky era uma das estações ferroviárias, e ele lançou sua carga sem ser atingido. E cada aeronave, após liberarem suas bombas, também espalharam pacotes de panfletos de propaganda. Após bombardearem Berlim, as aeronaves mantiveram o silêncio de rádio até cruzarem a costa alemã de volta. Então, Preobrazhensky autorizou seu operador de rádio a transmitir a notícia. Estou sobre Berlim. Missão completada. Estamos voltando. Enquanto a aeronave de Preobrazhensky cruzava da terra para a água, ele viu incêndios no porto de Stettin. Uma de suas aeronaves teve que abortar no caminho para Berlim e atingir um alvo secundário na cidade. De volta à base, o coronel descobriu que todas as aeronaves haviam retornado com segurança. Quando os pilotos exaustos saíram de seus aviões, foram cercados por amigos que os aplaudiam. Depois de sua chegada, os resultados do ataque foram informados por telefone para o escritório de Stalin, que emitiu um comunicado de parabéns aos participantes do ataque, anunciando os próximos prêmios e concedendo 2.000 rublos a cada membro da tripulação.
Após o ataque, a repercussão obviamente foi muito grande, tanto de propaganda soviética quanto também de reprimenda e temor que passou a surgir no horizonte dos alemães. Os alemães, descartando completamente a possibilidade de um bombardeio soviético, relataram no dia seguinte que o ataque foi conduzido pelos britânicos, que obviamente negaram. Somente depois que a agência de notícias soviética anunciou o ataque, no final de 9 de agosto de 1941, é que os alemães descobriram a identidade de seus atacantes. Este ataque pegou os alemães completamente de surpresa. Durante o evento, muitos alemães que não esperavam nada tão ousado sinalizavam do solo, pensando que eram aeronaves alemãs que haviam se perdido, convidando-a para pousar nos aeródromos mais próximos. Os ataques aéreos britânicos geralmente vinham do oeste e naquela época eram raros. A defesa aérea alemã não esperava um ataque do norte e demorou a reagir. Quando ficou claro quem havia bombardeado Berlim, a reação foi de choque total, tanto entre a liderança da Alemanha nazista quanto entre as pessoas comuns. No decorrer de um mês, as aeronaves soviéticas ainda realizaram mais 9 ataques à capital alemã, mas o elemento surpresa havia passado e os alemães estavam preparados, com a União Soviética perdendo 18 aeronaves nestes ataques. E após a captura de Tallinn, as tropas alemãs invadiram as ilhas Monsud e, em 5 de setembro, a operação de ataque a Berlim foi interrompida. Embora não tenha causado danos graves, o bombardeio de Berlim teve um efeito psicológico importante naqueles dias. Mostrou ao mundo que a aviação soviética não só estava viva, mas era capaz de desferir golpes dolorosos no coração da Alemanha nazista. O cinema de guerra russo adora patriotadas, adora ações improváveis. E uma ação real como essa certamente não passaria em branco nas telas de Moscou e outras cidades russas. O resultado é que o filme foi produzido recentemente, em 2022, lançado nos cinemas lá na Rússia, e está fazendo um bom sucesso nos cinemas. O filme é um pouco crítico com relação à missão, à precariedade, também um aspecto propagandístico, mas também exorta o heroísmo dos pilotos soviéticos naquela missão. O filme é muito bem feito, as cenas de combate aéreo e bombardeio são realistas e vale a pena conferir este filme, Asas sobre Berlim. Ele já está disponível no YouTube, mas infelizmente sem legendas. Coloque esse filme no seu radar para visualizar melhor ainda essa história que nós contamos aqui hoje. Embora o ataque tenha sido um evento muito mais de propaganda do que tático, as tripulações que o desempenharam chegaram de volta no limite de suas forças. Só conseguiram cumprir a missão por conta dos aviões, os DB-3, criados em 1937, que eram ainda modernos no início da Segunda Guerra. O design do avião, e especialmente a torre do canhão frontal, ainda tinham características de aviões dos anos 30, mas o DB-3 era uma aeronave bastante capaz. Um filme russo, lançado agora em 2022, mostra isso de uma forma até surpreendentemente crítica do que patriótica, o que é interessante em se tratando de cinema russo. Neste filme, a história da façanha dos pilotos do 1º Regimento de Aviação de Torpedos da Força Aérea da Frota do Báltico, chefiados pelo coronel Preobrazhensky, é mostrada em todas as suas etapas, no cumprimento da missão de combate mais difícil que um aviador poderia ter recebido naquela época. É um filme de guerra russo dedicado à memória dos pilotos do regimento. E é muito bem feito. A atmosfera dos eventos, o aeroporto, a preparação do aeroporto, o planejamento e a execução do ataque lembram outros filmes clássicos de aviação, como a Batalha da Grã-Bretanha, o Dark Blue World ou mesmo o recente Hurricane. As cenas de treinamento e solução dos problemas e o voo para Berlim e o lançamento das bombas lembra também filmes como Pearl Harbor ou 30 Segundos sobre Tóquio. O cinema de guerra russo sempre tem uma qualidade específica e vale a pena assistir estes filmes. Este não é uma exceção a essa regra. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal
e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!